Meus irmãos, me fizeram uma pergunta sobre Santa Ceia. Muitos crentes, com esse coronavírus, abriram os olhos e entenderam que as igrejas evangélicas estão sendo preparadas para a chegada do anticristo. Há muitos anos, as igrejas evangélicas elas já vinham em decadência, os pastores apoiando tudo que não presta, apoiando divórcio, apoiando política dentro da igreja, apoiando o mundanismo dentro da igreja, irmãzinha com roupinha curtinha, quando sentava na igreja, tinha que pôr a mão na frente para mostrar a cor da calcinha. E as que se vestiam mais pior, eram as que mais tinham oportunidade. Resultado, muitos pastores foram pegos no adultério, no motel, se prostituindo com as mocinhas da igreja. Aqui a Convenção Geral do Estado do Piauí teve reunião. O nosso pastor presidente, o pastor Nestor Henrique Mesquita, pastor presidente das Assembleias de Deus do Estado do Piauí, teve que fazer uma reunião para ordenar que os pastores que estão no segundo e terceiro casamento entregassem sua credencial de pastor. Os pastores estavam trocando de esposa como quem troca de roupa. E a Bíblia diz que o casamento é até que a morte separe. Somente a morte dá direito ao segundo casamento. Aí os pastores, a maioria, estavam trocando de esposa como quem troca de roupa. Então, sobre a Santa Ceia, muitos irmãos não estão mais se congregando, porque viram que nas igrejas evangélicas eles nem pregavam a verdade e ninguém podia pregar a verdade porque os donos da igreja não deixavam. Os pastores estavam se achando o dono da igreja, o dono da cocada. Aqui só prega quem eu quero, aqui só falo o que eu mando falar, aqui nós só tem que falar o que o povo gosta de ouvir. Eles achavam que tinham sido eles que tinham morrido pelas almas. Só que quem é o dono da igreja é Deus. Quem morreu pelas almas foi Jesus. Então as almas estavam morrendo e descendo aos infernos. Ó, todo mundo sabe, não adianta querer tampar o sol com peneira. Não adianta, todo mundo sabe que ensinamento de crente é diferente dos ensinamentos do mundo. Estou falando de igreja de doutrina, porque tem igreja aí que você junta crente com católico, você não sabe quem é crente, você não sabe quem é o católico. Estou falando de igreja de doutrina, como Igreja Deus e Amor, Assembleia de Deus e tantas outras igrejas aí que tem doutrina. Eu estou falando de igreja de doutrina. Nas igrejas de doutrina nós sempre fomos ensinados que mulher não pinta cabelo, mulher não usa maquiagem, mulher não usa batom, mulher não usa calça, mulher não veste roupa de academia, e tudo isso estava sendo apoiado nas igrejas evangélicas. O povo estava indo para o inferno com a Bíblia debaixo do braço. Foi preciso Deus levantar do trono para acabar com essa bagunça. Idolatria no meio evangélico. Show gospel, não existe esse negócio de show gospel. Isso é bezerro de ouro que levantou no meio evangélico. Bezerro de ouro. Idolatria. Bando de crentes idólatras caminhando para o inferno. Aí o que acontece? Muitos irmãos agora entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus disse assim, ó, se você quiser conversar com Deus, se tranca no teu quarto. Conversa com teu pai que está em oculto e ele te recompensará. Jesus não disse especificamente no templo. Não, o templo de Deus é o nosso corpo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E Jesus disse assim, ó, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente lá. Então, meus irmãos, alguns irmãos não estão mais se congregando, outros entregaram até seus cargos. Por quê? Porque eles estão percebendo que os pastores do Brasil estão de mãos dadas com os políticos corruptos. Os pastores do Brasil estão de mãos dadas com Satanás, com o cão, com o capeta. Deixaram de falar a verdade para o povo e agora, ó, tudo que o governo fala, eles, ó, de mãos dadas com o governo.
Você acha que se a igreja primitiva fosse viva hoje, eles iam fechar as igrejas? E era nada, podia era dar bala, podia dar era faca no pescoço. Eles morriam, mas morriam pregando a verdade, falando a verdade. Mas provaram para o mundo que as igrejas evangélicas estavam sendo portas do inferno e levando as almas para o inferno. E aqueles que queriam combater o pecado eram barrados, os pastores não deixavam falar. Ó, não dê mais oportunidade para aquele irmão fulano. Não dê mais oportunidade para ele, porque senão o povo vão sair da igreja aqui e vão dar o dízimo em outra igreja. Então a preocupação era só isso aqui, ó. Eu passei 13 anos na obra missionária, 13 anos na obra missionária. Um certo lugar, se eu fosse contar tanta decepção que eu vi na obra missionária, esse vídeo tinha que ser umas 4 a 5 horas. Mas presta atenção, eu estava num campo missionário, aí eu morava a mais ou menos 30 quilômetros da cidade, num povoado, ok? De repente, um irmão vinha da cidade com o carro dele, pegava os crentes lá do povoado onde eu estava, passava para frente para outro povoado, levando os crentes da congregação a qual eu dirigia, e levava lá para outra congregação e não dava a mínima satisfação a eu. Quando chegava a noite que eu ia dirigir o culto, cadê os crentes? Mas cadê os crentes? Não, o irmão fulano lá da cidade passou aqui, levou os crentes no carro dele e levou lá para outra congregação. Foi o que eu fiz. Peguei a moto, fui lá conversar com o pastor presidente. Eu digo, ó, pastor, me diga uma coisa, se suponhamos que eu pego o meu carro, um exemplo, vá lá na congregação de outro irmão, não avisa aquele dirigente daquela congregação, aí eu pego os crentes, levo lá para minha congregação e não dou satisfação ao irmão lá. Chega à noite, o irmão vai dirigir o culto, cadê os crentes? Aí eu peguei os crentes lá, não avisei o irmão que é o dirigente daquela congregação, levei os crentes e deixei o irmão lá sem os crentes. Tá certo, pastor, isso? Não, tá não. E o irmão que estiver fazendo isso, ele tem que ser disciplinado. Tem? Tem. Pois é, o irmão fulano de tal, que é o riquinho aqui da cidade, ele tá saindo daqui, indo lá pegar os crentes e levar para outra congregação. Sabe o que o pastor disse? Não, irmão, aquele irmão nós não pode dizer nada com ele não, porque aquele irmão ajuda muito na obra de Deus. Eu digo, peraí, então a palavra de Deus só vale para os pobres, para os ricos, não vale não? Veja a situação que estava esses bandos de bandido que tem nome de pastor. Corruptos, mentirosos, apóstatas, pessoas que negam a verdade por causa de dinheiro. Por isso que o Papai do Céu se levantou do trono. E se prepare, nesse ano é um ano de decisão. Vai descer a sepultura, milhares de crentes nesse ano. E a espada de Deus vai passar na casa desses pastores corruptos, porque eles mandaram milhões de almas para o inferno. Milhões. E milhões de almas estavam indo. Hoje os irmãos estão entendendo que para sermos crentes, para servirmos a Deus, não precisamos se prender a esse maldito sistema religioso, que tem um bando de obreiro panguão, um bando de bobão. Tudo que o pastor faz, ele, glória a Deus, aleluia. Se o pastor dá um peido, ele, glória a Deus, aleluia, o pastor peidou. Se o pastor está adulterando, ele, não, nós não podemos dizer nada, porque senão vai escandalizar a obra. Quantos pastores dirigindo congregações em adultério, os pastores sabem e eles botam a mão em cima e acoitam o pecado à lei. Não, mas não pode dizer nada, porque senão vai escandalizar a obra. O que escandaliza a obra, meu irmão, é pecados enterrados. Aí muitos irmãos perguntaram, irmão, e aí, com a situação dessa aí, pastor bandido, não são todos, mas a maioria são pastores corruptos, entendeu? Eles apoiam tudo que não presta por causa do dinheiro. Um pobre, se fizer uma coisa errada, é disciplinado. Um rico pode ser pegado na cama, trepando com outra mulher, não é disciplinado. Veja a forma que era recebido
um pobre na igreja e veja a forma quando chegava um rico na porta da igreja. Parecia um bando de rapariga, um bando de prostituta. Na hora que chegava o cara na caminhonete, já ia lá. Boa noite, boa noite, e seja bem-vindo. E o pobrezinho, quando chega lá, é mesmo que chegasse um cachorro. Agora essa vidinha de barãozinho aí, desses pastores corruptos, acabou. Acabou. E outra coisa, meu irmão, federal vai bater em cima. Tenho muita igreja aí aberta irregular. Tem muitos pastores aí, ó, fazendo fortuna em custa dos dízimos e oferta dos irmãos. E os irmãos passando fome e necessidade. Então aí os irmãos perguntaram para mim assim: irmão Pedro, uma coisa, e agora? Ele não vai seguir esse sistema religioso. E aí? Nós temos que cear. Eu posso em casa, lá no meu quarto, eu pego um suco de uva, eu pego um pedacinho de pão, entro ali em oração no meu quarto, sozinho, e apresento aquele pão e aquele suco, e posso cear no meu quarto sozinho? Pode, meu irmão, pode sim. Nós estamos caminhando para uma grande perseguição religiosa. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, fala de uma grande perseguição religiosa e com morte de cristão que está vindo por aí. É o 5º selo do Apocalipse que será aberto. As igrejas evangélicas, ela vai passar por uma grande perseguição religiosa. Os templos evangélicos serão lacrados e fechados. As igrejas evangélicas, para se abrirem, terão que se acoligar com o sistema da besta do Apocalipse. Os crentes já estavam sendo preparados pelos pastores para receber a marca da besta, o biochip, microchip. Muitos pastores dizem: não tem nada a ver. Tem sim, meu irmão. É a nova moeda mundial. O mundo se prepara para receber o anticristo. E esses pastores corruptos e carnais, mentirosos, que negam falar a verdade por causa do dinheiro, eles estavam preparando você para ser chipado e receber a marca da besta. Se o crente não pode fazer nem tatuagem no seu corpo, quanto mais ser chipado, meu irmão. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, meu irmão. Então eu quero ceiar, né? O que é que eu tenho que fazer? Ali é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Eu posso entrar no meu quarto, pegar um pedaço de pão. Senhor, eu estou aqui. O apóstolo Paulo disse, irmão, que pela oração é santificado. Você ora ali: Senhor, está aqui, consagra este pão, esse suco de uva. É assim que muitos irmãos fora do Brasil fazem. As igrejas que são perseguidas, os irmãos fazem seu culto de Santa Ceia sozinho, ali mesmo, tocado, caladinho. Senhor, está aqui. Ali você ora pelo pão, ora pelo suco de uva, ali você ceia e lembra da morte e a ressurreição de Cristo. Pode sim, você mesmo pode cear sozinho em sua casa. Você acha que uns pastores desses, que apoiam política, apoiam julgo, apoiam roupa curta, apoiam tudo que não presta, esposa de pastores, parecendo verdadeiras pombagiras, não tem um farelo de exemplo, esposa de pastores pintando os cabelos, tirando sobrancelha, roupinha curtinha, entendeu? Roupinha coladinha, decotezinho sensual. Você acha que eles têm condição de dar Santa Ceia para você? E outra coisa, a Santa Ceia é uma coisa séria. Se você acha que está digno, você ceia, né? Se não, você continua servindo a Deus. Não é a Santa Ceia que vai fazer você ser salvo. O que faz você ser salvo é você ser obediente à palavra de Deus. Então não se prenda a esse sistema religioso que está preparando milhões de crentes para ir para o inferno. A Santa Ceia você pode ser assim, sozinho na sua casa. Você pode ser crente em casa. Mantenha a sua vida de oração. Muitos crentes não estavam nem pegando mais na Bíblia. O negócio agora era só Facebook, era Instagram, era as redes sociais. E Bíblia zero. E crente que não lê Bíblia se torna presa fácil para ser enganado por Satanás. O crente que não lê Bíblia, ixi, Satanás pega você e bota no bolso, meu irmão. Então, o Senhor Jesus, Ele nos ensina que nós devemos ajudar os irmãos carentes, os irmãos necessitados.
O Senhor Jesus, ele nos ensina que nós, quando for orar, nós se trancamos no nosso quarto, conversa com o nosso Pai que está em oculto, ele nos recompensa. O templo de Deus não é aquelas paredes, o templo de Deus é o nosso corpo, sou eu e é você. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O templo de Deus é o nosso corpo, se nós obedecermos a sua palavra. É por isso que Deus está nos dando tempo para nós se arrepender dos nossos pecados, voltarmos ao primeiro amor, tirarmos toda a arrogância, todo o ódio, toda a cólera, toda a ira do nosso coração, pagarmos o mal fazendo o bem, perdoar quem nos ofendeu, seguir a doutrina de Cristo, porque se nós não seguir a doutrina de Cristo, nós não seremos salvos. Então fica esta resposta: eu posso fazer minha Santa Ceia em casa sozinho, já que as igrejas estão corrompidas, estão coligadas com o sistema da besta? Pode, meu irmão, você pode fazer sua Santa Ceia sozinho na sua casa, no seu quarto, entendeu? Ora a Deus ali, ceia, você vai se sentir bem. Volte a ler a Bíblia, meu irmão, volte a orar em casa, volte a buscar Deus, entendeu? Tire tempo para Deus, tire tempo para sua família, tá certo? E Deus vai te recompensar poderosamente. Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.